Pai do Senhor, meus amados, estamos aqui para mais um vídeo com vocês e agradeço a você que é inscrito no canal, que tem deixado seu comentário, que tem deixado seu like, que tem deixado seu joinha. Estamos aqui para tratar de um assunto hoje que é opinião. Como romper com as opiniões? Porque a opinião, hoje, com a demanda da internet, deu voz a muitas pessoas, inúmeras pessoas, o avanço da tecnologia. E isso é bom, porque ouvimos várias opiniões. Mas as opiniões, nós não podemos ser rígidos quanto às opiniões, porque as opiniões, elas mudam. Eu quero mostrar isso dentro da Bíblia, porque eu sou o pastor Belarmino Moreira, da Igreja Ministério Atos. Eu trabalho, o meu instrumento de trabalho é a Bíblia. Então eu vou mostrar dentro da Bíblia mudanças de opiniões. Porque tem muitas pessoas que não rompem na vida, tem muitas pessoas que não crescem na vida, porque estão se alicerçando em opiniões fracas, estão se alicerçando em opiniões que não são reais. E se você viver uma vida baseada em opiniões de terceiros, você não destrava, você não produz, você não cresce, você não eclode como você tem que eclodir no mundo. Seja qual for o seu mundo, seja empresarial, ministerial, familiar, você precisa então estar bem embasado. Existem vários tipos de opiniões que as pessoas têm a respeito de nós, mas essas opiniões são feitas baseadas nas circunstâncias, baseadas em uma palavra que nós falamos, em uma atitude que nós tomamos. E um homem ou uma mulher, ele não é a palavra que ele falou, ou uma atitude que ele fez. Porque uma atitude não define uma pessoa, uma palavra não define uma pessoa. Uma pessoa é um ser complexo, o ser humano é um ser complexo. A psicologia ensina que o ser humano é um eterno vir a ser. Nós estamos sendo, caminhando para sermos. Então vamos para a Bíblia. Lá em Atos, capítulo 28, conta-se a história que Paulo sofreu um naufrágio. E no capítulo 28 ele está na ilha de Malta, apanhando lenha para fazer uma fogueira, para se aquecer do frio. E quando ele junta alguns gravetos e lança na fogueira, uma víbora morde na tua mão. E os nativos daquela ilha ficaram olhando para ele e começaram a emitir as suas opiniões. Eles falaram que realmente esse homem era um homem assassino mesmo. Porque escapando do naufrágio do navio, a justiça não deixa ele viver. Você vai ver isso lá em Atos 28, do 3 ao 6. Escapando ele do naufrágio, a justiça não deixa ele viver. E Paulo sacudiu a cobra ali no fogo ali, e continuou a colocar gravetos no fogo. E eles olhando para Paulo, esperando que ele inchasse, esperando que ele morresse logo, porque a picada de uma víbora, ela mata em minutos. Mas não teve nada com Paulo, então a opinião deles mudaram. Eles já começaram a achar que ele já era um Deus. Viu como as opiniões mudam rapidamente? Eles acharam que ele era um assassino, que a justiça não permitia que ele vivesse, e agora eles achavam que ele era um Deus, porque ele não morreu com a picada da cobra. As opiniões já mudaram. Jesus, quando entrou em Jerusalém, no capítulo 12 do livro de João, você vai ver que lá no versículo 12, eles colocavam ramos, eles gritavam hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A opinião da maioria, da multidão. E logo, dias depois, eles estavam pedindo para crucificar Jesus. As opiniões mudam, de acordo com a circunstância, de acordo com as situações. Então não podemos viver nossa vida baseado em opiniões. A única opinião que não muda a nosso respeito, e é infalível, é aquela opinião que vem de cima, que vem do alto, que vem de Deus. Deus tem uma opinião a nosso respeito. Deus tem uma opinião a meu respeito e a teu respeito. As opiniões das pessoas a teu respeito talvez sejam baseadas em algumas atitudes suas, em alguns comportamentos seus, em algumas falas suas. Então elas veem o estereótipo. Não consegue ver na profundidade. Na profundidade só Deus consegue ver e consegue emitir uma opinião correta a nosso favor. As pessoas, elas veem somente o superficial, só a superfície. E nós mesmos temos opiniões a nosso respeito, às vezes depreciativas.
Tem pessoas que não gostam da sua cor, tem pessoas que não gostam do seu cabelo, tem pessoas que não gostam da sua altura, do seu peso, do seu corpo. E tem diversas opiniões de si mesmo. Por quê? Por causa de opiniões alheias. Por causa de padrões inatingíveis. Não existe ser humano perfeito. Nunca existiu e nem vai existir. Seja fisicamente, seja intelectualmente, seja como for, não existe ser humano perfeito. O único ser humano perfeito que passou por essa terra foi Jesus. Mas se Jesus fosse passar por essa terra nessa época, ele seria reprovado muito na estética, ele seria reprovado talvez no trajar, no seu vestir. Mas Jesus não se importava com a opinião das pessoas. E assim nós não devemos nos importar com as opiniões de terceiros. Nós devemos romper com essas opiniões. Mas como romper com essas opiniões? As pessoas têm a respeito de nós e que nós temos a respeito de nós mesmos. E que nos enclausuram e que faz com que nós percamos o melhor da vida, que nós desperdicemos o melhor do tempo, que nós implicamos um esforço grande para atender a necessidade de outro, para atender os padrões de outra pessoa, para tentar nos enquadrar dentro de padrões que não são nossos. Como romper com isso? A resposta está na palavra do Senhor. Você precisa crer no que Deus diz a respeito de você. No que a palavra de Deus diz a respeito de você. Você é uma pessoa singular, única. Não existe ninguém no universo igual a você, igual a eu. Nós somos únicos no universo. Não há digitais iguais. Não há timbre de voz iguais. Não há cabelos iguais. Se não fosse assim, não fazia teste de DNA com o cabelo. Então, somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente. Temos reações diferentes ao mesmo estímulo. Quer ver um estímulo, uma coisa simplesinha, só para você ter uma noção do que eu estou falando? Se 10 pessoas enfiarem um grampo numa tomada, vão ser 10 reações diferentes. O mais tímido talvez ele vai o mais exaltado vai dar saltos. E vão ter 10 reações diferentes. E o estímulo é o mesmo, 220 volts. O estímulo é o mesmo, mas as reações são diferentes. Por quê? Porque não somos iguais. Então, nós não podemos nos fixar em opiniões de terceiros, nos amarrar, nos amordaçar, às vezes nas nossas próprias opiniões. Precisamos também sermos flexíveis, precisamos mudar. Quando vemos que aquilo não nos traz um resultado benéfico, que aquilo não é salutar, que aquilo está travando a nossa vida, que aquilo está precisando de ser removido, precisamos ser flexíveis, precisamos ser resilientes e aprendemos a mudar, aprendemos a receber o novo, aprendemos a deixar para trás o velho, aprendemos a deixar para trás coisas que não fazem peso na nossa vida, coisas que não fazem diferença, coisas que não trazem benefícios para nós. Nós precisamos estar abertos ao novo. Nós precisamos estar abertos àquilo que o tempo tem trazido para nós. Não nos fecharmos e não ficarmos obtusos dentro de um sistema. Nem ficarmos escravos de opiniões de pessoas, de terceiros. Eu não posso viver a minha vida pautado do que o fulano ou o beltrano diz a meu respeito, acha ou pensa a meu respeito. Eu não posso viver a minha vida baseado naquilo que somente eu acho que é correto, que é o certo, porque eu não sou o dono da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é única e absoluta. É a palavra de Deus. O que a palavra diz que eu sou, eu sou. O que a palavra diz que eu posso, eu posso. O que a palavra determina que eu faço, é o que eu devo fazer. O que a palavra determina que eu não faço, é o que eu não devo fazer. Isso para você que é um cristão, mas talvez você que está vendo esse vídeo, você não é um cristão. E talvez você está pensando, mas eu não acredito na palavra, eu não acredito em Deus, eu não sou cristão. Eu tenho a minha própria opinião a respeito disso. Mas você precisa rever seus conceitos. Jesus diz que passaria céus e terra, mas a palavra dele não haveria de passar. Mas se passaram 2000 anos que ele falou essas palavras. E a palavra dele é tão atual como o jornal de hoje. Nós, quando lemos os noticiários e lemos a Bíblia, parece que não há novidade.
são atuais. A Bíblia é tão atual quanto foi escrita há milênios atrás. Ela descortina para nós coisas que nós vimos no noticiário do dia a dia. Então, rompa com os padrões. Rompa com as opiniões alheias. Tenha uma verdadeira opinião sobre si, que a verdadeira opinião sobre si é a visão que Deus dá sobre nós. Para encerrar, diz que há 3 pessoas em nós. Uma que as pessoas acham que nós somos, uma que nós pensamos que nós somos e outra que Deus sabe quem nós somos. Eu fico com a terceira opinião. Eu fico com a opinião de Deus, porque Ele sabe quem realmente nós somos. Nem nós mesmos nos conhecemos na tal profundidade. Se eu fizesse 5 perguntas para você que está vendo este vídeo, sobre sua pessoa, sobre só você, você não me saberia responder. Você não daria conta de responder. Se você duvida, deixa um comentário aí, escreva no comentário, deixa o seu nome, que eu vou fazer a pergunta para você e você não vai saber me responder. 5 perguntas sobre você mesmo, sobre a sua pessoa, e você não vai saber me responder. Eu vou diminuir para 3 perguntas, 2 perguntas. Se eu fizer uma pergunta sobre você mesmo, você não vai saber me responder. Por isso você não é o que você imagina ser e nem o que os outros dizem. Você é o que o Senhor diz. Amém? Você que me acompanhou até agora, deixa o teu like, deixa o teu comentário se você gostou, se você não gostou. Se você não é inscrito e quer nos ajudar a divulgar esse canal, faça a tua inscrição, dê um like, compartilhe com 2, 3 ou mais pessoas, nos ajude a divulgar esse canal. Dê um joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para que mais pessoas assistam. E assim nós possamos prosseguir. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.